Me perdoem, eu terminei a aula antes de terminar os slides, tá? Na verdade, a gente tem que falar um pouquinho sobre Elixir. Então, de qualquer maneira, ia ficar em 2 vídeos, né? Mas vamos lá, então, dar continuidade, tá? Então, olha só, deixa eu só voltar aqui para que a informação não fique quebrada. O xarope é quando eu tenho a mistura de água e sacarose, certo? E eu posso fazer essa mistura através de aquecimento ou a frio com agitação constante. Muito bem. Nós temos também outro tipo de solução, que são chamados elixir. Qual que é a diferença de elixir para xarope, tá? Elixir também é uma solução, porém, ou seja, não tem a presença de cristais no final dessa solubilização. Porém, diferente do xarope, eu tenho uma mistura hidroalcoólica, ou seja, o veículo aí em questão que vai dissolver a sacarose, arrumem ali para mim, depois eu vou arrumar no PDF de vocês, tá? Sacarose, ó, escrevi errado aqui. Então, quando eu faço a mistura entre água e álcool, ou seja, eu tenho uma solução hidroalcoólica sendo o meu veículo, eu dissolvo o açúcar, a sacarose ou seus substitutos. Então, pode ser manitol, pode ser glicerina, pode ser sorbitol. Então, quando eu faço a dissolução do açúcar numa solução hidroalcoólica, eu estou diante de um elixir. Olhem a diferença. Para fazer um xarope, é apenas a mistura, né? Promover a solução entre água e sacarose. No elixir, eu tenho água e álcool como veículo, então é uma solução hidroalcoólica, que irão solubilizar a sacarose ou os seus substitutos, um outro soluto, tudo bem? Toda vez que eu pego um açúcar e dissolvo numa solução hidroalcoólica, eu estou diante de um elixir, tá? Amanda, mas qual que é a quantidade de álcool dessa solução hidroalcoólica? É uma quantidade grande, de 15 a 50%, tá? Então, é uma grande quantidade de álcool. O bom de usar uma grande quantidade de álcool é que eu não preciso colocar conservante, né? Nós sabemos que o álcool, ele pode desenvolver essa ação conservante, ou seja, ele vai impedir a proliferação de micro-organismos. Então, quando eu falo de um elixir, eu não tenho a adição de conservante, porque o álcool ele já acaba desenvolvendo esse papel, tá bom? Diferente do xarope, né, a base de xarope, que apresenta grande solubilidade para vários princípios ativos, quando eu falo um elixir, nem todo princípio ativo consegue fazer essa estabilidade, tá? Por quê? Devido à presença do álcool. Então, o álcool pode acabar inviabilizando a adição de alguns princípios ativos. Quando que eu utilizo um elixir? Geralmente, quando o princípio ativo for fitoterápico. Aí sim, tá? A maioria das soluções fitoterápicas que vocês podem utilizar aí, que vocês têm conhecimento, eles são feitos em elixir, ou seja, pega-se o princípio princípio ativo de origem fitoterápica, né? Pega o princípio ativo fitoterápico e solubiliza num elixir, ou seja, numa solução hidroalcoólica com a sacarose, tá? Por exemplo. Outra desvantagem de trabalhar com elixir, né? Às vezes o álcool, ele não consegue mascarar o sabor amargo do princípio ativo, então acaba, mesmo tendo ali o açúcar, né? O álcool não deixa um sabor amargo também na formulação, não mascara totalmente o sabor do princípio ativo, tá bom? Outra informação importante, eu não posso aquecer, a preparação do elixir tem que ser a frio. Por quê? Porque se eu aquecer, o álcool vai evaporar, né? Então, diferente do xarope, onde eu acabo promovendo o aquecimento da sacarose na água, aqui, quando eu faço a solubilização água, álcool e sacarose, eu não posso aquecer, eu tenho que fazer a frio, para que não ocorra a evaporação do álcool. Ó, coloquei aqui uma formulação para que vocês possam entender, tá? Vamos ver aqui, ó.
Fenobarbital é o princípio ativo em questão, tá bom? O óleo de laranja é o nosso flavorizante, tá? Ele que vai dar aquele gostinho, sabor e o cheirinho, né? Da laranja, né? Algo artificial. Essa é a formulação do elixir, ó, propileno glicol, tá? Aqui eu estou utilizando o propileno glicol para dar a viscosidade, tá? O álcool etílico, tá? Na proporção de 20 ml. O sorbitol, que seria o substituto, então, aí da sacarose. Eu não estou usando sacarose, eu estou usando sorbitol. O corante alimentício, só para dar a colorzinha amarelo, laranja, né? Porque eu vou colocar aqui, ó, um edulcorante ou um flavorizante, né, de óleo de laranja, então vai ter um gostinho e um cheirinho de laranja, então eu coloco um corante de coloração amarelada e a água destilada. Então, olha só, eu estou diante de um elixir, porque eu tenho álcool, eu tenho água e tenho açúcar, tá? O propileno glicol aqui, ele vai dar a viscosidade, já que eu não estou usando sacarose, e é a sacarose que dá aquele aspecto viscoso, então eu estou substituindo pelo propileno glicol, ele que vai dar aquele aspecto grossinho, tá bom? Do elixir, assim como do xarope. Mas e por que eu não falo que isso é uma formulação de xarope, tá? Se eu tirar aqui, ó, o álcool etílico, eu estou diante de um xarope. Como eu coloquei o álcool etílico, eu estou diante de uma solução hidroalcoólica, ó, água com álcool, hidroalcoólica, mais o açúcar, que no caso é o sorbitol, então eu estou diante de um elixir. Tudo bem? Então, lembrando que essa formulação, ela tem que ser preparada a frio, porque se eu fizer o aquecimento, o álcool vai evaporar, certo? Agora sim é só, gente. Agora eu terminei os slides, tá? Caso tiver alguma dúvida, é só chamar que a gente conversa sobre, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.